Nos planaltos sul-americanos, a 3.000 metros de altura, entre a Bolívia e o Peru, vive uma população que precisa da mineração, da pesca e até mesmo da criação de alpacas para sobreviver. Hoje, nós vamos fazer parte dessa população e tentar prosperar e ser a população mais rica de todas. Então, siga o coelho para aprender a jogar altiplano. Esse vídeo é um oferecimento Legion Board & Card Games. Acesse www.legioncg.com.br e encontre tudo o que você precisa sobre jogos de tabuleiro, jogos de cartas e acessórios. E um apoio Ludotable, a melhor opção de mesas para board games. Coloque os 7 locais aleatoriamente no centro da mesa, formando um círculo. Agora verifique a tabela com a quantidade de tokens que devem entrar em cada espaço de acordo com o número de jogadores na partida. Nesse vídeo, eu vou fazer um preparo para 3 jogadores. Então coloque os vidros e as cartas de contratos no mercado, as alpacas, lãs e tecidos na fazenda, as pedras, minérios e pratas na mina, as madeiras e os cacaus na floresta, os peixes e as cartas de barco no porto, os milhos na estrada e as cartas de casa e cubos de carroça na vila. E crie uma reserva de alimentos e moedas no meio dos locais. Verifique nas peças de extensões quais devem entrar na partida de acordo com o número de jogadores. Então separe todas elas pela letra no verso e embaralhe cada pilha separadamente. Agora forme uma única pilha com as peças de letra D por baixo, seguidas pela letra C, depois pela letra B e as peças de letra A por cima. Então coloque essa pilha próxima ao mostrador de extensões e revele as 5 primeiras nesse mostrador, começando pelo espaço mais abaixo. Cada jogador escolhe uma cor e recebe um tabuleiro de ações, um depósito, um caixote, uma bolsa, um cubo de carroça que é posicionado no campo superior para as carroças no tabuleiro de ações. Recebe também um meeple e um marcador, que deve ser posicionado no campo mais alto da estrada. Então sorteie um jogador para iniciar a partida e entregue a alpaca para ele. Agora, começando pelo último jogador e seguindo em ordem anti-horária, os jogadores devem escolher uma das profissões disponíveis no jogo. O jogador inicial é o último a escolher uma das profissões restantes. Então, posicione a peça de profissão próxima ao seu tabuleiro de ações. Essa peça vai determinar sua quantidade de mercadorias no início da partida, além de ser um espaço de ação exclusivo do jogador. Então, verifique os componentes iniciais mostrados na sua peça de profissão e pegue dos seus respectivos locais e também as moedas e alimentos no centro da mesa. Nesse exemplo, o jogador começa com 2 moedas, um alimento, um peixe e uma pedra. As mercadorias são colocadas dentro da bolsa e já podemos iniciar a partida. A primeira etapa da rodada é a compra. Primeiro, verifique o seu limite de marcadores mostrados na estrada. No início da partida, esse valor é 4 para todos os jogadores. Então, caso você tenha alguma mercadoria posicionada nos seus espaços de ação, você pode optar por retornar qualquer uma para os campos de planejamento. Na primeira rodada, não teremos nenhuma mercadoria posicionada nos campos de ação. Então podemos ir direto para pegar uma quantidade de mercadorias da nossa bolsa que complete o limite possível em seu campo de planejamento. Repare que essa profissão inicia apenas com 3 mercadorias, mas algumas outras iniciam com 4, que é o nosso limite inicial no campo de planejamento. Sempre que precisar comprar mercadorias de sua bolsa e ela estiver vazia, pegue todas as mercadorias do seu caixote e coloque dentro da bolsa. Então, sorteie as mercadorias que faltam para completar sua capacidade no campo de planejamento. Feito isso, entramos na segunda etapa da rodada, que é o planejamento. Aqui, vamos planejar as nossas ações para toda a rodada. Todos os jogadores devem planejar suas ações simultaneamente. Para isso, mova as suas mercadorias do campo de planejamento para os campos de ações do seu tabuleiro. Os campos de ações possuem diversos espaços e você deve mover mercadorias para eles desde que elas possam ativar algum efeito.
como, por exemplo, produzir alimento com um peixe e um alimento. Então, eu movo essas duas peças de mercadoria para esse espaço. Você pode optar por deixar mercadorias presentes em seu campo de planejamento, mas isso vai fazer com que você compre menos mercadorias no turno seguinte, já que precisa respeitar o limite de mercadorias em seu campo de planejamento. Uma outra opção seria mover essa mercadoria para um campo de ação, mesmo que você não realize a ação nesta rodada, como, por exemplo, colocar essa pedra nesse espaço, que precisa de 2 pedras para ser ativada. Você pode, inclusive, não ativar uma ação que esteja completa nessa rodada, se desejar executá-la em uma rodada seguinte. Fazendo isso, você libera mais espaço no seu campo de planejamento para comprar novas mercadorias. Importante lembrar que nenhuma peça já posicionada em campos de ação, em rodadas anteriores, podem ser movidas para outro campo de ação, apenas de volta para o campo de planejamento. Assim que o jogador inicial declarar que concluiu sua fase de planejamento, o jogador seguinte pode declarar sua conclusão dessa fase e isso segue em ordem horária. Um jogador que concluiu sua fase de planejamento não pode mais mover peças em seu tabuleiro. Então, entramos na terceira fase, a fase de ações. Começando pelo jogador inicial, ele escolhe uma de suas ações possíveis para ser executada. Para isso, ele deve estar com o seu peão posicionado no espaço associado àquela ação. Repare que cada ação possui um ícone, que indica em que local que aquela ação pode ser executada. Na primeira rodada, você pode escolher qualquer um dos locais para posicionar o seu peão. Então, vamos supor que o jogador queira realizar essa ação aqui de gerar alimento. Ela está associada ao porto. Então, pegue o seu peão e posicione-o no porto. Então, ele realiza o efeito que é remover um peixe e um alimento do espaço para receber um novo alimento. A nova mercadoria é colocada dentro de seu caixote, assim como as mercadorias utilizadas para realizar a ação. Uma opção durante a sua vez é mover o seu peão. Nós iniciamos o jogo com uma carroça, que permite mover nosso peão de 1 a 3 locais. Essa opção não é considerada uma ação e pode ser feita antes ou depois de você executar uma ação. Quando for mover o seu peão, você sempre deve mover para um local adjacente ao local em que você está, seja para a esquerda ou para a direita. Repare que com os 3 movimentos de nossa carroça inicial, você chega em qualquer lugar do jogo, seja para a esquerda ou para a direita. Você ainda possui outros 3 espaços de carroça em seu tabuleiro, mas nesses espaços você precisa posicionar um alimento para poder ativá-los. Além disso, esse espaço permite você ter apenas um de movimento. Ao longo do jogo, você pode adicionar novas carroças a esses espaços. Com isso, também terá de 1 a 3 de movimento. Mas não se esqueça de que para esses espaços, você sempre precisa pagar um alimento. Sempre que utilizar uma de suas carroças, mova o cubo para a direita. Vamos conhecer agora os espaços de ações do seu tabuleiro. Eles já estão separados por locais que estão associados. Na fazenda, você pode receber um alimento para cada alpaca removida dos espaços. Outra opção é receber uma lã removendo uma alpaca e um alimento. E a outra opção é receber um tecido removendo uma lã e um alimento. Sempre que realizar as suas ações, remova as mercadorias do espaço de ação e coloque em seu caixote, assim como novas mercadorias recebidas. Sempre que receber uma mercadoria no jogo, pegue de um dos locais do tabuleiro. No caso do alimento, pegue a da reserva. E então coloque em seu caixote. Na floresta, você pode remover 2 alimentos para receber uma madeira. Você pode remover 1 ou 2 cacaus para receber alimento, tecido ou vidro para cada cacau removido. Na mina, você pode remover 2 alimentos para receber uma pedra, ou remover um minério e um alimento para receber uma prata. No porto, você pode remover um peixe e um alimento para receber um outro alimento. Também pode remover 2 peixes para receber uma pedra, ou remover 2 madeiras para receber um barco. Os barcos são cartas que ficam no porto. Quando for pegar um barco, escolha qualquer uma das cartas disponíveis, de acordo com a mercadoria que deseja.
Então pegue a mercadoria de seu local e coloque-a em seu caixote. E deixe a carta de barco próxima à sua área de jogo. Cada barco vai valer 2 pontos de vitória no final do jogo. Na vila você pode pagar uma moeda de sua reserva pessoal para pegar uma nova carroça e posicioná-la em um espaço disponível de suas carroças. Você só pode comprar uma carroça por rodada. Outra opção é retirar 2 pedras para receber uma carta de casa. Escolha qualquer uma das cartas disponíveis de casas na vila e coloque-a próxima à sua área de jogo. Essa carta vale 4 pontos de vitória no final do jogo. E, além disso, ela vai valorizar cada uma de suas mercadorias indicadas na carta em 1 ponto. A terceira opção da vila é armazenar mercadorias. Remova a mercadoria desse espaço e coloque em seu depósito. Você pode colocar qualquer mercadoria aqui que não seja alimentos. E precisa respeitar algumas regras de posicionamento. A primeira mercadoria posicionada aqui precisa ser no espaço mais abaixo do lado esquerdo. A primeira mercadoria a entrar em cada linha do depósito define qual o tipo de mercadoria que pode entrar naquela linha. Nesse exemplo, nessa primeira linha só poderá entrar pedras. Cada mercadoria diferente deve entrar em uma linha logo acima. Então, se eu quiser posicionar esse peixe, eu posso colocá-lo na linha de cima da linha da pedra. Uma linha não precisa ser completada para que você inicie outra linha, como foi nesse caso aqui. Mesmo a linha da pedra estando incompleta, eu posso iniciar a linha do peixe. Você não pode iniciar uma linha de um mesmo tipo de mercadoria presente em uma linha incompleta. Então, se eu quisesse iniciar agora uma linha de peixe, eu não poderia antes de completar essa linha de peixe. Assim que você já tiver iniciado todas as linhas do lado esquerdo, poderá iniciar as linhas do lado direito, sempre iniciando por baixo. O milho possui uma regra especial aqui. Se você iniciar uma linha com milho, sempre que receber um milho, deve armazená-lo nessa linha. Se já houver uma linha iniciada com outra mercadoria, você pode posicioná-lo na linha dessa outra mercadoria, como se ele fosse um coringa. Então, nessa linha, poderá colocar tanto milho quanto a outra mercadoria. O milho deve sempre ser armazenado imediatamente quando for recebido. No mercado, retire um tipo de mercadoria indicado nos espaços para receber a quantidade de moedas associadas a ele. Pegue as moedas da reserva e coloque as mercadorias vendidas em seu caixote. A outra opção é comprar extensões. Pague o preço da extensão, que é o valor mostrado na peça, mais o valor mostrado em sua posição na trilha. As moedas pagas pela extensão são colocadas na reserva de moedas. Então, posicione sua extensão próxima às ações de mesmo local para facilitar a visualização. Você só pode comprar uma extensão por rodada e também não pode comprar extensões repetidas, e nem que possuam o mesmo espaço de ação que sua profissão. Outra opção no mercado é pagar uma moeda para comprar um contrato. Escolha qualquer uma das cartas de contrato existentes no mercado e deixe-a aberta próxima à sua área de jogo. Você só pode ter um contrato não realizado e só poderá receber outro quando completar o contrato que possui. Chegamos então à última opção do mercado, que é fornecer mercadorias para o seu contrato. Para isso, retire as mercadorias do espaço e posicione na carta de contrato. Você não precisa posicionar todas as peças de uma única vez, e assim que completar o seu contrato, posicionando a última peça, receba um milho da reserva, que deve ser armazenado imediatamente. E o último local é a estrada. Aqui, retire uma madeira e uma pedra e mova seu marcador uma casa para baixo na trilha da estrada. O primeiro espaço aumenta a capacidade do seu campo de planejamento. Então, você poderá preencher os espaços de 1 a 5 de seu campo. O espaço seguinte te dá um milho, que deve ser armazenado imediatamente. Os espaços seguintes vão sempre aumentar a sua capacidade de seu campo de planejamento ou te dar mais milhos. Após o jogador inicial executar uma ação, será a vez do jogador seguinte a realizar uma de suas ações. Siga dessa forma em sentido horário. Quando um jogador não quiser ou não puder mais realizar ações, ele passa a vez. Sempre que voltar para aquele jogador, pule a vez dele, já que jogadores que passaram a vez não podem mais jogar na rodada. Assim que todos os jogadores passarem na rodada,
teremos a fase 4, que é um preparo para a nova rodada. Então, o jogador inicial passa a alpaca para o jogador à sua esquerda. Todas as carroças utilizadas são movidas para a esquerda. Caso uma extensão tenha sido comprada, mova todas as extensões remanescentes para baixo, para que o espaço mais no topo fique livre. Então, coloque uma nova extensão do topo da pilha nesse espaço mais acima da trilha. Caso nenhuma extensão tenha sido comprada, remova de jogo a extensão mais abaixo. Então, mova todas as peças remanescentes para baixo, deixando o espaço do topo disponível e, então, abra uma nova peça nesse espaço. O jogo acaba quando todas as mercadorias e cartas de um espaço se esgotarem. Por exemplo, não tiver mais peixes e barcos no porto ou milhos na estrada. Ou se uma extensão tiver que entrar no mostrador e a pilha de extensões tiver se esgotado. Se uma dessas duas situações acontecer, complete a rodada corrente, jogue uma nova rodada completa e então encerre a partida contando os pontos de vitória. Primeiro, junte todas as suas mercadorias presentes nos campos de ação, campos de planejamento, bolsa, caixote, peças de profissão e extensões. As peças presentes em contratos e depósitos permanecem aonde estão. Então, pegue o bloquinho que acompanha o jogo e comece sua pontuação verificando os pontos por cada mercadoria adquirida. Cada madeira, pedra e cacau vale 1 ponto de vitória. Lembre-se de contabilizar também as mercadorias no depósito. Apenas as mercadorias nos contratos não são contabilizadas. Cada lã e minério valem 2 pontos, cada tecido e prata, 3 pontos, cada vidro, 4 pontos de vitória. Cada barco que você pegou, 2 pontos. Verifique suas casas e quais mercadorias elas valorizaram. Ganhe 1 ponto de vitória por cada mercadoria daquele tipo que você tiver. Lembre-se de contar as mercadorias no depósito aqui também, mas não contabilize as mercadorias nos contratos. Então receba 4 pontos de vitória por cada carta de casa. Some a pontuação recebida por contratos concluídos que você tiver. Então, some a pontuação por linhas completas de seu depósito. E se estiver jogando com missões, some a pontuação se completou alguma delas. Adicionalmente, você pode jogar com as missões, que te dão um objetivo extra durante o jogo, e mais oportunidades de pontuação. A seleção dessas missões deve ser feita através de um draft, após o setup do jogo ter sido feito. Cada jogador recebe 3 cartas, escolhe uma e passa uma para o seu oponente à esquerda e a outra para o seu oponente à direita. Das 2 novas cartas recebidas, escolha mais uma e descarte a outra. Você poderá completar essas 2 missões. O jogador que tiver mais pontos de vitória é o vencedor. E em caso de empate, o jogador que tiver mais moedas fica com a vitória. No final do manual, você vai encontrar o que faz cada extensão, assim também como as cartas de objetivo. Então, isso é tudo que você precisa saber para jogar o Altiplano. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, não se esqueça de seguir o Coelho nas redes sociais e agora também na página do Catarse. Todos esses endereços estão aqui na descrição do vídeo. Eu sou o Davi Coelho, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.